Rádio Estadão e ESPN. Os melhores lances da notícia. Atores usam ônibus em movimento para encenar espetáculos sobre a cidade de São Paulo. Sobre o assunto, Mia Bruscato conversou com o diretor da peça Haunted Bus, Rogério Cantoni. Já teve um repórter que trabalhou aqui chamado Rogério Cantoni. Não sei se é o mesmo diretor dessa peça, mas vamos ouvi-lo. Estamos em contato agora aqui pela rádio Estadão e ESPN com o Rogério Cantoni, ele que é diretor e criador do espetáculo Haunted Bus. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Mia? Como vai? Olá, os ouvintes da rádio Estadão e ESPN. Inclusive, Mia, é um prazer falar com vocês novamente, porque eu já fui da casa, viu? Já fui repórter aí da Eldorado uns anos atrás. Ah, legal. Rogério, conta um pouquinho pra gente como que é esse ônibus mal assombrado. A gente nem tá no Halloween, mas é um ônibus mal assombrado que circula por São Paulo. Olha, Mia, o mal assombrado, na verdade, ele não tem muito essa relação com a Sexta-feira 13 ou com o Halloween, não. Essa é uma peça que, na verdade, o Haunted Bus, ele é um ônibus de 2 andares, um ônibus de luxo, que faz uma peça pelo Centro Histórico de São Paulo, noturna, onde para os espectadores é uma visão panorâmica, né, do centro da cidade, e ele é uma grande reportagem ao vivo, porque esses espectadores, eles vivem durante essas quase 2 horas de peça, as sensações todas dos fantasmas que afligem a mente das pessoas e que afligem a metrópole. Então, o mal assombrado, na verdade, é o porão da mente humana, né, que vibra, não sempre positivamente. A gente vai fazendo um caminho para tentar iluminar a mente das pessoas, trazendo muita informação, trazendo história, um pouco de humor, inclusive alguns toques de cidadania. Bem bacana. E a novidade agora é que a gente tem aí mais artistas, né? Além dos atores fantasmas, tem também cantores, é isso? Exatamente. Essa peça, ela é inusitada pelo fato dela rodar em São Paulo, né? O nosso cenário é móvel. E para o espectador, para o ouvinte entender, existe um canal, uma emissora do além, que é o Haunted Channel. Ele apresenta o seu telejornal da noite, ao vivo, que é o Haunted News, e ele se utiliza do seu ônibus Link, que é o Haunted Bus, com uma tripulação fantasma. Então, na verdade, esse grande passeio, nessa peça, essa reportagem, o cinegrafista desse ônibus Link, ele vai trazendo imagens ao vivo para os monitores do ônibus, e os atores que estão microfonados, quando saem, eles conseguem ser ouvidos dentro do ônibus. Essas imagens são trazidas para dentro do ônibus, naquele pique de reportagem, né? Agora, quando você falou de cantoras, nós temos atores, né? Repórter, na verdade é um jornalista também, o repórter fantasma, e são cantoras, uma de MPB, que é a Ela Cobiaco, e também cantoras líricas. Nós temos uma mezzo-soprano, que é Maria Dionete Novaes, e já participou também do Haunted Bus a Rita Marques, que é uma soprano do coro lírico do Teatro Municipal. Então a intenção é, através do canto, da história, da interpretação, do lúdico, né? Contar toda essa história dos edifícios de São Paulo, dos personagens que viveram em épocas em Império, Velha República, enfim, toda a história do centro da cidade, e focando também os problemas, né? O trânsito, os buracos, as drogas que a gente vê na rua à noite, né? Os indigentes. Então é um cenário que, por ele ser fantasmagórico, ele lida com os problemas da cidade. Bem bacana isso, né? Da onde surgiu essa tua ideia de trazer esses personagens que já viveram em São Paulo para contar essa história desse jeito bem humorado, como se fosse um fantasma mesmo, né? Pois é. Eu trabalhei bastante tempo no jornalismo, já fui repórter, já tive várias atuações no jornalismo, mas eu criei a Roxy exatamente para poder rodar de um jeito bem diferente em São Paulo. Então a ideia é realmente essa. Ela surgiu a partir da empresa, da Roxy, onde nós fazemos com que esses passeios eles se transformem em eventos, em espetáculos propriamente, né? E com isso o espectador ganha, porque é uma história mais contada de uma maneira mais dinâmica, né? Então a Roxy tem
essa característica de elaborar projetos. Esse não é o único, virão outros, né? Mas o Mal Assombrado, o Haunted Bus, ele tem essa característica. Vamos falar dos problemas de São Paulo, vamos falar dos problemas que as pessoas vivem, né? A solidão, até mesmo os problemas psíquicos, insanidade, tudo isso que se vê retratado na história e que é o dia a dia das pessoas, né? Nossa, muito bacana mesmo, dá vontade mesmo de assistir. Quanto tempo dura essa viagem, viagem mesmo, né, de ônibus e viagem no tempo, né? Quase 2 horas, porque o trânsito é um fantasma, viu, Mia? O trânsito é um fantasma que a gente enfrenta. Mas sábado à noite não necessariamente tem um trânsito muito intenso. E dentro do centro histórico a gente consegue passear tranquilamente, né, e fazer toda a abordagem que a gente quer da história desses personagens e da história da cidade. Ele dura mais ou menos 2 horas, e o embarque ele é feito ali na região da Consolação, na Rua Doc Lobo, no restaurante Pão com Manteiga. Isso até o dia 31, nós vamos ter uma mudança de ponto de encontro para os espectadores em abril, porque vai prosseguir, e essas pessoas fazem todo esse trajeto. E até mesmo queria comentar contigo que nós tivemos o apoio da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria de Serviços Funerários, porque o cemitério da Consolação, ele é histórico. Então, ali estão sepultados artistas, presidentes, enfim, muitos personagens que fizeram a história de São Paulo e do Brasil. Então, com esse apoio, a nossa cena final acontece, não vou contar o que acontece, mas resgata muito a história, principalmente de um cemitério que tem obras de arte, que é um verdadeiro museu a céu aberto, né? Bem bacana. E além desse, falou que vão ter outros projetos, né? Você já pode adiantar alguma coisa? Olha, um pouco novidade, viu? A gente vai lançar, são outros temas, sempre focando essa vivência diferenciada para o paulistano. Agora, o que eu acho muito interessante, nós iniciamos em agosto do ano passado, nós estamos já em março, e nesse período, veja que um ônibus ele tem 42 lugares, né? Nós já chegamos a 1.000 espectadores. E o que a gente percebe é que a faixa etária também é muito ampla, né? A gente recebe adolescentes de 14 anos, até de 12, de 10, acompanhados dos pais, e chega a 95 anos de idade. Então, vão casais, vão famílias, e para o paulistano é uma forma de conhecer a cidade que ele mora nessa correria toda. Agora, também vem muita gente de outros estados, de outras cidades, que estão passando por São Paulo, que querem ter um entretenimento num sábado à noite, e já recebemos até uma visita de uma turista da Itália, que gostou da forma com que a gente abordou São Paulo à noite. Bem legal. E imagino que vocês já devem ter passado por algumas histórias curiosas, né? Além dessa turista italiana, tem alguma apresentação, alguma viagem dessa que você ou algum dos atores e cantores lembra e acha bacana? Olha, na verdade, como ele tem mensagens espiritualistas também, ele é espiritualista, né? A gente está falando sobre morte, sobre vida após a morte, para quem acredita, né, nessa continuidade em espíritos, enfim. Não trazendo o fantasma como aquele arquétipo ruim, né, assombroso, mas trazendo a mensagem espiritualista. E as pessoas, eu não sei se elas se sugestionam, mas a gente já viveu algumas situações. Eu me lembro que a gente faz um trecho pela Rua Nestor Pestana, e o Fantasma Repórter, o narrador, ele apontou uma criança que corria na rua naquele instante, e todas as pessoas olharam para essa criança numa fração de um segundo, e ele disse que ela não era mais desse mundo, ela na verdade estava repetindo os hábitos dela, e quando no segundo seguinte ele foi apontar, todos olharam de novo, a criança tinha sumido. Quer dizer, ninguém viu essa criança virar a esquina, ninguém viu atravessar na faixa, até acho que o fantasma se assustou. Mas nada tem explicação, né? Eu acho que, independentemente de crença, a gente está ali para refletir um pouco e para viver as cenas que estão acontecendo na noite de São Paulo. Isso que acho que é o que enriquece essa vivência das pessoas. Muito bacana. Tá joia, a gente conversou então aqui na Rádio Estadão e ESPN com o Rogério Cantoni, diretor e criador desse espetáculo super bacana, o Haunted Bus. Obrigada, viu, Rogério? Até uma próxima. Obrigado, Mia.
Você está na Rádio Estadão ESPN. Rádio Estadão ESPN. Há um ano, com os melhores lances da notícia.